Bom dia, hoje 26 de setembro, prepara o teu cafezinho, vamos para mais um dia de café com Lexio. Olha, você que está acompanhando a Lexio Divina e não se inscreveu no canal da comunidade ainda, Deus está vendo, viu? Se emende, se inscreva aí, pelo amor de Deus. Vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar. Pessoal, a gente já tem recebido muitas partilhas, muitos testemunhos da ação de Deus através da Lexio Divina. O pouquinho que você compartilha pode fazer a palavra de Deus chegar aos corações que estão mais precisando de ouvir a palavra de Deus. É tão pouco a gente selecionar algumas pessoas e compartilhar e dizer, olha, assiste, vai te fazer bem, né? E a gente vai espalhando a meditação da palavra de Deus e vai alcançando cada vez mais corações. Então, te peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se inscrever no canal da Comunidade Filhos da Misericórdia aqui no YouTube, tá bem? Hoje é dia de São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos, médicos, que grande bênção. Que por meio da intercessão de São Cosme e São Damião, o Senhor possa trazer a cura a todos aqueles que estão enfermos, né? Que estão ali padecendo nos leitos dos hospitais. Que a graça de Deus os alcance. Vamos iniciar o dia de hoje rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Esdras, capítulo 6, versículos 7 e 8. Depois pula para a segunda parte do 12 e aí pula para o 14 e vai até o 20. Deixai que o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhem neste templo de Deus. Eles podem reconstruir este templo de Deus no seu lugar. Eis o que ordeno acerca do que deveis fazer no tocante a estes anciãos dos judeus para a reconstrução deste templo de Deus, com os bens do rei, isto é, com os impostos da transeufratênia. As despesas desta gente lhes serão reembolsadas com exatidão e sem interrupção. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, sob a inspiração do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção de acordo com a ordem do Deus de Israel e a ordem de Ciro e de Dário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perdão. Continua. Este templo foi concluído no 23º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o resto dos exilados celebraram com alegria a dedicação deste templo de Deus. Ofereceram para a dedicação deste templo de Deus 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias, e os levitas segundo suas classes, para o serviço do templo de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os exilados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas tinham se purificado como um só homem, e por isso todos estavam puros. Imolaram, pois, a Páscoa para todos os exilados, para seus irmãos os sacerdotes e para eles próprios. Agora sim.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui, contextualizar é essa reconstrução, essa construção do templo, ela começou na época do rei Ciro. Mas àquela época, os judeus enfrentaram a oposição dos samaritanos. E essa construção, essa reconstrução, ela só foi terminar a época do reinado de Dário. O que é que esse contexto vem nos ensinar? Que em que pese a oposição do homem acontecer à vontade de Deus, o Senhor ele deseja concluir a obra que ele começa. Isso serve para o templo de Jerusalém, isso serve para as obras dos tempos atuais, isso serve para mim e para você. Em que pese a sua oposição à vontade de Deus, e a sua oposição ela se dá de várias maneiras, a sua preguiça de se converter, a sua preguiça de realizar a vontade de Deus na sua vida, o seu medo de entregar a sua vida a Deus e viver a sua vida conforme o Evangelho. Essa oposição que nós oferecemos a Deus muitas vezes se dá na nossa omissão. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Por N motivos, a gente não faz. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça, sabe de quê, minha gente? De que o Espírito Santo, de que a graça de Deus possa vencer a nós mesmos, para que a gente possa se superar as nossas fraquezas, superar a oposição que nós mesmos colocamos para a graça de Deus. O desejo de Deus? Completar a obra que Ele começou em cada um de nós. E eu sei que o seu coração se inquieta, porque aí onde você está, você sabe, muitas vezes, que você não está dentro da vontade de Deus. É preciso reconhecer, identificar quais as oposições que você tem feito ao Senhor, para que Deus complete a obra que Ele começou na sua vida. Por vezes é esse medo. A gente, por preguiça, diz o quê? Ah, não, essa vida eu não quero para mim. Essa vida eu não quero para mim. Essa vida é para o outro, não é para mim. Mas por quê? Porque a gente tem preguiça. A gente não quer suar. A gente não quer sangrar. Muitas vezes, a oposição que a gente oferece à vontade de Deus é a falta de permanência. A gente não para em canto nenhum. Vai para a comunidade A, vai depois para B, depois para C, depois para D e não cria raiz em canto nenhum. Um dia desse a gente meditava sobre isso. É preciso permanecer, apesar das adversidades, das diferenças que nós encontramos. É preciso permanecer, apesar dos dissabores que o Senhor permite que a gente viva com algumas pessoas do nosso convívio. É preciso fincar raiz. É preciso ter uma fé madura, uma espiritualidade consolidada, consistente. E muitas vezes a gente não alcança isso por quê? Por causa das oposições que a gente faz à ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho certeza que você deseja ser mais de Deus. Eu tenho certeza. Você que está aí agora, dentro do carro, indo para o trabalho, você deseja ser mais de Deus. Mas você se opõe a isso. E o Espírito Santo vai desvelar a razão pela qual você faz isso. Você que está agora ouvindo, tomando café da manhã, lavando a louça, seja até já no seu ambiente de trabalho. Tenho certeza que o seu coração ele palpita, ele descompassa quando você escuta essa verdade. Você deseja ser mais de Deus, mas você ainda se opõe. O que é que a palavra de Deus hoje vem nos ensinar? Em que pese muitas vezes a gente criar oposições à ação de Deus, o Senhor deseja completar a obra que Ele começou. E por isso que a obra que Ele começou lá no reinado de Ciro, Ele conclui no reinado de Dário. Olha o que diz o versículo 14. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, sob a inspiração do profeta. Terminaram a construção de acordo com a ordem do Deus de Israel
e a ordem de Ciro e de Dário. Celebraram com alegria a dedicação deste templo de Deus. Gente, que maravilha! Como é bom quando a gente se dedica, quando a gente põe toda a nossa diligência, o nosso esforço, o nosso comprometimento, a nossa disciplina para alcançar um resultado e a gente alcança. Seja de ordem espiritual, seja de ordem material. Desde que eu comecei a trabalhar na Marinha, a minha vida mudou bastante. E uma graça que eu estava perseguindo há muito tempo era voltar a conseguir ir para a missa todos os dias. Vocês não têm noção da alegria que tenho vivido, porque dentro da Quaresma de São Miguel eu consegui essa graça de voltar a participar da missa todos os dias. Então é uma conquista de ordem espiritual. Que grande bênção, que grande alegria e gozo de alma eu desfruto por poder estar com Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, todos os dias, já no início do dia. Seja talvez a conquista de ordem material, como a gente fica alegre quando a gente alcança o resultado que a gente quer. E foram isso que os exilados percebam, pessoas que ficaram longe da terra deles, né? Longe da terra dos seus amores. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse sentimento de pátria, quando for oportuno, né? Mas o que eu quero trazer hoje é isso aqui, a alegria com que eles celebraram o resultado do esforço e da conclusão da vontade de Deus na vida deles, né? E Dário foi justo, que a gente aprenda com Dário como ele foi justo. Sabe o que ele fez? A ordem dele, ele além de autorizar o povo judeu a reconstruir o templo, ele ainda disse o seguinte: as despesas deste povo lhes serão reembolsadas com exatidão e sem interrupção. Como é que isso vai ser pago? Com os bens do rei, isto é, com os impostos. A gente que muitas vezes paga tanto imposto e não vê o retorno dos serviços, dos impostos que a gente paga, que nós peçamos a Deus a graça, né, de termos governantes justos, que devolvam ao povo a paga que lhes é dada através dos impostos, independente de qual governante seja. Nós temos o dever de rezar para que sejamos governados por homens justos, por mulheres justas, e não sendo assim, que a vontade de Deus prevaleça, né? Que o Imaculado Coração da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria triunfe, assim como ela mesma nos alertou em uma de suas aparições. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, ela muitas vezes confunde o coração das pessoas. E aqui eu quero propor algumas reflexões para que essa confusão ela caia por terra, né? Essa palavra muitas vezes ela é utilizada para menosprezar a estatura de Maria, mãe de Jesus, diante do próprio Jesus. Então eu quero começar dizendo o seguinte: um dos mandamentos é honrar pai e mãe. É o próprio Jesus quem diz: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Em outro momento da vida missionária de Jesus, ele vai dizer: aquele que me ama guarda os mandamentos. Então, Jesus, sendo Deus perfeito, nele não contém o erro. Vocês acham que o próprio Jesus iria descumprir um mandamento? O próprio Jesus iria ser incoerente com aquilo que ele mesmo falou? Aquele que me ama, guarda os mandamentos. E ele mesmo não ia guardar o mandamento de honrar pai e mãe, de menosprezar a sua mãe diante das pessoas? Não é essa a atitude que Jesus tomou. O que Jesus quer fazer aqui, na verdade,
é aproximar as pessoas dele. Dizer, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as põem em prática. Por quê? Porque Jesus quer intimidade conosco. Quem pode ser mais íntimo de alguém que uma mãe? Tem coisas que a gente não consegue dizer a ninguém, mas diante da presença da nossa mãe, a gente é a gente mesmo. Sem maquiagem, sem máscara, sem véus. E aí outra expressão que causa confusão, um pouquinho de confusão, é sua mãe e seus irmãos. Opa, Jesus tinha irmão, então Maria teve outros filhos. Não. O termo irmãos aqui, a expressão irmãos aqui, aquela época, ela era utilizada para falar dos parentes próximos, em uma palavra, dos primos. Então, é preciso entender isso aqui para que a gente não semeie em nosso coração uma confusão, né? E que a gente possa pedir ao Espírito Santo essa graça, a graça da compreensão daquilo que o Senhor quis fazer. Perceba, Jesus aqui quer dizer, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Por quê? Porque Jesus quer ter intimidade com cada um de nós. O Senhor quer que sejamos família. O Senhor quer que sejamos amigos, muito mais do que figuras religiosas, caricatas, estéreis, vazias. Olha, por meio da Léxio divina, dos atos de fé concretos, o Senhor já te tirou da multidão, te faz discípulo. Além de discípulo, o Senhor quer te fazer amigo. E amigo é quem a gente tem intimidade. Portanto, é preciso a gente pedir ao Espírito Santo essa graça. Inflamados pela palavra de Deus. Senhor, dá-me intimidade contigo. Como é que a gente conquista intimidade com alguém? Relação consistente. Relação contínua. Relação permanente. É a permanência que nos dá intimidade. Intimidade, é isso que o Senhor quer nos conceder. Que pelo Evangelho de hoje nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo, de ter uma relação permanente, contínua, consistente com o Senhor, que nos conceda essa graça, de sermos muito mais do que multidão, discípulos, sermos amigos de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.